Bem-vindo ao podcast Zeitgeist, o espaço de reflexão acadêmica dedicado ao desenvolvimento crítico-metodológico e interdisciplinar do direito. E no episódio de hoje falaremos sobre a obra A Retórica e as Paixões, no prefácio de Hans Kelsen, Notas sobre o Sujeito, o Discurso e a Teoria Pura do Direito, de Adriana do Carmo Figueiredo. Bom, vamos começar? Quando a gente pensa em Hans Kelsen, a imagem é quase de um engenheiro, né? Alguém que montou um sistema jurídico, frio, lógico, matemático, a teoria pura do direito. O nome já diz tudo, pura. Exato, pura, sem política, sem moral, sem emoção. Mas olha, o artigo que a gente vai discutir hoje vira essa ideia de ponta cabeça. E se a defesa dessa teoria feita pelo próprio Kelsen fosse ela mesma carregada de emoção? Exatamente essa a provocação. E o artigo da Adriana do Carmo Figueiredo faz uma coisa, para mim, genial. Ele pega uma lupa e foca num lugar que quase todo mundo pula. O prefácio. O prefácio da primeira edição, lá de 1934. E a tese é que aquele texto não é só técnico, é um campo de batalha. É uma peça de retórica, sabe? Onde o Kelsen e o homem usa o patos aristotélico, a emoção, para defender a sua cria. E, talvez mais importante, a si mesmo. Certo, vamos começar por aí, porque juntar Kelsen e paixão na mesma frase já causa um curto-circuito. Para quem não está tão familiarizado, o que era exatamente o projeto da teoria pura? Por que ela virou sinônimo de racionalidade no direito? O grande sonho do Kelsen era transformar o direito numa ciência de verdade. Tipo a física, sabe? E, para isso, ele precisava purificar o objeto. Purificar de quê? De tudo que ele via como contaminação. Ideologia, moral, sociologia. Para ele, isso tudo sujava a análise puramente jurídica. O direito tinha que ser um sistema de normas, autônomo. A imagem clássica é a da pirâmide, né? A pirâmide normativa, claro. Isso. Uma lei vale porque tem outra acima dela que a valida, até chegar lá no topo, numa norma fundamental, que é hipotética, mas que sustenta o sistema todo. É um sistema fechado, lógico e, em teoria, totalmente impessoal. E é aí que o artigo aponta a grande ironia da história. O positivismo, que em certo ponto ajudou a colocar a retórica para escanteio, chamando ela de subjetiva, de manipuladora... Teria usado as armas do próprio inimigo para se estabelecer. É, isso. Exatamente. É uma reviravolta e tanto. O artigo sugere que o positivismo não se impôs só pela lógica. Ele usou, e muito bem, a persuasão. A própria ideia de norma fundamental, por exemplo, foi uma construção retórica para convencer todo mundo. E o prefácio de 1934 seria a prova do crime. A cena do crime. É. O flagrante do Kelsen, usando tudo aquilo que a teoria dele, em tese, desprezaria. É incrível, porque o prefácio é aquela parte do livro que, vamos ser honestos, muita gente pula. Mas o artigo diz que a chave de tudo está ali, antes mesmo de a teoria começar. O que esse prefácio tem de tão revelador? É que o prefácio não é um manual de instruções, entende? A autora, baseada em outros teóricos, o vê como um palco. Ela chama de narrativa de vida. Uma narrativa de vida? Isso. É o único lugar onde o autor pode falar em primeira pessoa, onde ele tira a capa do cientista neutro e diz: olha, fui eu que fiz isso e vou te dizer por quê. É ali que ele constrói a imagem dele, o ethos, como diria Aristóteles. Ele justifica, ele ataca, ele se posiciona. E tem o detalhe crucial de que foi ele mesmo quem escreveu, né? O artigo chama de autoprefácio. Isso já soa um pouco vaidoso, com certeza. E o artigo ressalta que isso é comum na filosofia. Quando o autor prefacia a si mesmo, ele instaura o que a autora chama de presença narcisista do eu. Ah, claro. De repente não é mais sobre a teoria pura ser lógica. É sobre Hans Kelsen, o gênio, o fundador, o jurista que defendeu sua obra com unhas e dentes. A autoridade do texto e a autoridade do autor se misturam, viram uma coisa só. Ok, isso muda a perspectiva. Então vamos para o texto em si. Que armas, que estratégias de persuasão o artigo encontrou nesse prefácio que deveria ser o ápice da objetividade? São várias. A primeira, e muito clara, é o uso de hipérboles, de exageros.
O Kelsen não diz que trabalhou alguns anos na teoria. Ele diz que foi um trabalho de mais de 2 décadas. Ele infla a própria jornada. Exato. E ele não quer uma teoria mais objetiva. Ele a quer purificada de toda a ideologia política e de todos os elementos de ciência natural. Esse tudo é uma ferramenta retórica clássica. Ele se coloca quase como um herói. Transformando o trabalho dele numa epopeia. Não é só um livro, é a obra de uma vida. Precisamente. A segunda estratégia é a criação de uma identidade de grupo. Ele não se apresenta como um pensador solitário. Pelo contrário, ele diz que encontrou adesões animadoras em todos os países civilizados, formando um círculo de pensadores que ele chama com orgulho de Minha escola. minha escola. Nossa, isso é muito forte. Ele não está só publicando um livro, ele está fundando um movimento. Ele se torna um líder, o guru. E ao fazer isso, ele define quem está dentro e quem está fora. Isso nos leva à terceira estratégia, que é a mais passional de todas: o ataque aos opositores. É aqui que a pureza vai por água abaixo. Como ele descreve quem discorda dele. A linguagem é puro patos, pura emoção. Ele diz que a oposição é movida por uma paixão quase sem exemplo, cheia de profundo azedume. Peraí, ele acusa os outros de serem passionais. Exatamente. Ele desqualifica os argumentos contrários como um jogo vazio de conceitos ocos, tudo baseado em más interpretações. Ele não debate com os críticos, ele os diagnostica como pessoas amargas e irracionais. Que jogada, ele se pinta como o único racional na sala, enquanto usa as mesmas ferramentas emocionais que ele atribui aos outros. A ironia é... Gritante. E ela fica explícita na última arma que o artigo aponta, num trecho que é uma obra-prima da provocação, Kelsen agradece ironicamente aos seus críticos. Agradece. Sim. Ele diz que, mesmo rejeitando a teoria dele, muitos acabam usando resultados essenciais dela. E aí vem o golpe de mestre. Ele diz que esses críticos, melhor que os mais fiéis adeptos, provam a utilidade da doutrina dele. Uau! Isso é o equivalente acadêmico de um mic drop e de uma elegância ferina. Ele está dizendo: podem me odiar, mas vocês não conseguem pensar sem mim. Obrigado por provarem o meu ponto. É uma demonstração de superioridade avassaladora. Ok, o caso está muito bem construído, o prefácio é uma peça de retórica brilhante, mas a pergunta que fica é: por quê? Por que Kelsen, o arquiteto da razão, sentiu essa necessidade de ser tão emotivo, tão defensivo, justamente em 1934? E aqui o artigo amarra tudo de uma forma que, olha, arrepia. Porque a resposta não está na teoria, está na história. A data 1934 não é um detalhe. É a chave de tudo. É a chave de tudo. A gente precisa lembrar quem era Kelsen. Ele era judeu, escrevendo na Europa em 1934. Hitler já era chanceler na Alemanha. O antissemitismo virando política de Estado. Naquele mesmo ano, aconteceu a Noite das Facas Longas. Meu Deus. Então, a cruzada dele para separar o direito da ideologia política não era uma discussão de Torre de Marfim. De forma alguma. O artigo da Figueiredo nos faz ver que era uma resposta direta, visceral, quase desesperada a um mundo que estava desabando. A defesa apaixonada por uma teoria pura... ganha um significado completamente novo. Exato. Pode ser lida como a tentativa de um jurista de construir um abrigo para a legalidade, uma trincheira para impedir que o direito fosse instrumentalizado por regimes totalitários. A paixão no texto dele não é vaidade. É o reflexo da urgência, do medo. A contingência das paixões, como diz a autora, é a marca daquele tempo brutal no texto dele. Um tempo desumano. É fascinante. E essa é a grande conclusão do artigo. Ele revela o paradoxo fundador do positivismo. Ele precisou usar todas as armas da retórica, o ethos do herói, o pathos da emoção, para poder se estabelecer. E uma vez no poder, sua doutrina passou a pregar a exclusão dessas mesmas ferramentas. O discurso que se pretendia puro logos. Nasceu encharcado de ethos e pathos. Isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Uma reflexão que vai muito além de Kelsen. Até que ponto todos os grandes sistemas de pensamento, em qualquer área,
não dependem, na sua origem, de uma retórica profundamente emocional para convencer, ao mesmo tempo que vendem para o mundo uma imagem de objetividade absoluta. Este foi mais um episódio do podcast Zeitgeist, porque pesquisar, questionar e compreender o direito é construir de forma responsável e coletiva a evolução da sociedade.